Fé na pandemia. Esse é o tema de hoje, dessa série muito interessante que está sendo proposto aí para vocês. E eu vou desenvolver com vocês esse tema aqui agora. A gente vê que na história humana há muitos casos de guerras para todo lugar. Não só guerras, mas também tragédias, povos sofrendo, fome em vários lugares, perseguição. E a gente vê também na história bíblica a mesma coisa, várias batalhas, várias guerras que aconteceram, né? Vemos também a escravidão de vários povos, fome daqui, fome dali, guerras, conflitos e epidemias, tristezas. Assim é a nossa história. E nesse ano agora de 2020, o mundo experimentou uma pandemia com esse Covid-19. E esse foi um ano histórico quando o mundo parou. O mundo parou por causa de um vírus. Vários países, várias cidades, tudo parou. E não só parou, mas também como muita gente quebrou, muita falência, muita gente perdendo o emprego, muita gente dentro de casa, sem saber o que vai acontecer, muito medo, muita coisa que trazia assim, preocupação. Isso já leva algum tempo. Desespero de famílias, tristezas, depressões, brigas de casais e outras coisas que foram acontecendo, como também muitas pessoas abandonando a Deus, abandonando a igreja, gente desistindo da vida, gente procurando a morte, e a morte pegando muitas pessoas. Estima-se que 140 mil pessoas morreram durante essa pandemia. Uma coisa muito triste que aconteceu em várias famílias. Agora, durante esse tempo, eu preguei várias vezes sobre esse tema, pandemia, e falando sobre como que nós podemos viver nesse momento, vivendo pela fé. Como a gente pode ter fé em Deus diante de tudo isso que está acontecendo. Como exercitar a nossa fé em Deus no momento de pandemia. E esta é a proposta dessa mensagem de hoje, que eu gostaria que você prestasse muita atenção, que você acompanhasse aí. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito e que fala sobre a fé. O texto que está lá em Hebreus 11:1, que fala assim: a fé, numa outra linguagem, né, numa outra tradução, fala que a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Assim é a fé, é um versículo que todos conhecem. E é interessante que o livro de Hebreus foi escrito num período, aproximadamente ali no ano de 69, que tinha muita perseguição. O Império Romano estava prestes a invadir Jerusalém ali no ano 70, o que realmente aconteceu, muita preocupação, e os imperadores em cima do povo, e muita gente estava desanimada, achando assim, como que nós vamos viver nessa situação? E o autor de Hebreus coloca lá no capítulo 11 uma série de heróis da fé, pessoas que viveram pela fé, que exercitaram a fé em Deus diante de situações muito complicadas, muito mais complicadas do que esses momentos que nós estamos passando agora. Então aqueles heróis foram colocados ali com esse propósito, para mostrar que eles tiveram a vitória exercitando a fé em momentos complicados da vida.
E nós também, nesse momento de pandemia, eu não sei o que cada um de vocês está passando, nós também podemos e devemos viver pela fé nesses momentos de pandemia. Esse texto de Hebreus foi escrito para encorajar, para mostrar que é possível. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre a fé. A fé em tempos de pandemia. Mas você pode estar pensando assim, o que é fé? Ah, eu tenho fé. Eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus. Mas a fé não é simplesmente acreditar em Deus. O diabo, ele acredita também em Deus. Mas a fé é muito mais do que isso. A fé, eu percebo que tem muitos conceitos errados sobre o que significa fé no meio evangélico. Tem gente que acha que a fé é uma varinha mágica que, num determinado momento aí de dificuldade, de tribulação, você faz assim e tudo acontece. Tudo acontece porque você vai botar a varinha mágica para funcionar. Mas não é assim que funciona. E porque a fé não é uma caixa de ferramenta que, em determinadas circunstâncias, você vai abrir e vai tirar uma ferramenta ali e vai resolver aquele problema. Não é assim que funciona. Porque a fé não é um pensamento positivo. Você fala assim, vai acontecer, eu creio que isso vai acontecer. E você faz até uma figuinha. Então as pessoas confundem fé, a verdadeira fé, com um pensamento positivo. Tem gente que fala assim, você precisa crer que vai acontecer e aquilo ali vai acontecer. Isso não é fé. Isso está mais para o lado místico de pensamento positivo. Também a fé não é uma crença em qualquer coisa. Você acreditar que uma coisa vai acontecer, que uma coisa vai resolver o seu problema, que aquele remédio ali vai te curar, porque você crê naquele remédio, você crê naquela pessoa, você crê naquela palavra de que alguém diz. Isso não tem nada a ver com uma fé bíblica. A fé, conforme eu já disse, não é algo místico. A fé não é um salto no escuro. A fé é um salto no claro. A fé é algo que nós podemos exercitar. Você não adianta você ter fé que você vai ficar rico, que Deus vai fazer você prosperar e você ficar esperando isso. Você crê com muita fé. Mas existem outros fatores por trás disso aí. Você pode pensar no que você quiser, mas o que Deus tem em mente, aquilo que você está pedindo, vai acontecer se for da vontade de Deus. Agora, o texto aí de Hebreus 11:1 fala o que a fé produz, o que a fé faz. Ela faz você ter certeza, faz você ter convicção. Mas o que é a fé na verdade? A definição de fé que eu quero colocar para vocês é que a fé é um conhecimento. Mas não é um simples conhecimento, é uma certeza, uma convicção que recebemos de Deus, uma coisa que Deus coloca no coração nosso, que está baseado, que está alicerçado na sua palavra e que nos leva a entender, a conhecer e a encarar de forma sábia os acontecimentos tanto do presente como do futuro, tanto da pandemia que está nos assolando, como também as coisas futuras. Dessa forma, a gente tem que crer que a fé, ela está baseada na nossa razão. Você escuta uma mensagem da palavra de Deus, aquilo ali, você aceita aquilo como sendo verdadeiro. Agora, esse conhecimento que você recebe numa igreja, através de uma pregação, de uma mensagem, um conhecimento de Deus, que Deus ele é bom, que Deus ele é poderoso, que Deus cuida,
de que Deus está com você, isso precisa ser alimentado continuamente, através de pregações, através de estudo bíblico, através da leitura da sua Bíblia, através de presença com outras pessoas que professam a fé, da comunhão da igreja, através de músicas que você canta na igreja ou que você escuta em casa. Tudo aquilo que você crê precisa ser alimentada, porque a nossa fé, ela está baseada na razão e no conhecimento, mas, por outro lado, a nossa fé, ela encontra oposição nas circunstâncias, muitas vezes, e nas nossas emoções. As nossas emoções, elas variam. A sua mente, a sua razão, às vezes já provou alguma coisa. Você sabe que Deus toma conta, que Deus é poderoso, mas em determinadas situações, de acordo com aquilo que você está passando, as nossas emoções, elas oscilam. Vocês lembram muito bem aí da história de Pedro, que havia uma tempestade ali no mar da Galileia, e Jesus foi andando sobre as águas. Jesus, ele falou para Pedro: Pedro, você quer saber quem eu sou? Então vem andando sobre as águas. E Pedro foi, porque ele ouviu a palavra, vem, e ele foi andando sobre as águas. E o interessante naquela passagem é que fala que Pedro, quando ele reparou, porém, na força do vento, ele teve medo e começou a afundar. E é assim que funciona a fé. Você sabe que Deus ele é capaz, que Deus é poderoso, mas as circunstâncias, elas militam, elas lutam, elas fazem oposição àquilo que a razão já provou. E é isso que tem acontecido na pandemia. Então eu volto a dizer para vocês, como que nós podemos exercer a fé em Deus em momentos de pandemia? Eu poderia citar aqui para vocês uma série de textos, de mensagens da Bíblia que falam sobre a importância da gente viver pela fé, de você exercitar aquilo que você já provou em pequenas circunstâncias, em grandes circunstâncias, e você viver pela fé e aprender a transformar a sua fé num hábito de confiança em Deus. Isso é uma caminhada. Tem vários textos. Eu gostaria de citar hoje aqui, meditar numa história que é conhecido de muitos de vocês, que é a história de Elias. Porque Elias, ele foi chamado por Deus para uma tarefa muito complicada. Ele entra na história bíblica de repente, e logo no início da sua vida, do seu ministério, Deus já coloca ele diante de uma situação muito complicada, que havia um rei muito perverso, idólatra, chamado Acabe, que juntamente com Jezabel, sua mulher, estava pervertendo toda a nação. E Deus chama Elias para uma tarefa especial. Não só para uma tarefa que ele teria que exercitar, e ao mesmo tempo Deus queria usar aquela situação toda que a nação estava passando para poder ensinar para o próprio Elias o que significa depender de Deus. Porque nós muitas vezes vamos servir a Deus e nós achamos que nós já sabemos tudo. E Deus, ele pega essas situações e ensina para a gente a mesma coisa, como viver na dependência de Deus. Então tem um texto lá em 1 Reis 17, na história, que diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, lá em Israel, disse a Acabe, ao rei: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. E
veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, logo depois disso aí, veio a palavra do Senhor a Elias e falando para ele assim, Elias, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, um ribeirozinho na fronteira ali do Jordão. Esconde, Elias, você vai precisar esconder. Você vai esconder e você vai beber da torrente, do riachozinho. E eu ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Olha que interessante essa passagem. A nação estava atolada na idolatria porque esse casamento de Acabe com uma mulher pagã, perversa, ruim, idólatra, uma mulher completamente idólatra a Deus, que cultuava outros deuses, ela perverteu toda a nação junto com esse rei. E a nação estava indo para o buraco. E Deus chamou Elias e dá uma ordem para ele. Falou, Elias, vai lá e fala para aquele rei que vai vir uma seca terrível aqui sobre essa nação, como um juízo, como uma punição para ver se vocês abrem os olhos. E o livro de Tiago fala que durante 3 anos e 6 meses não choveu. E ali já é uma região seca. 70% de Israel é deserto. Numa situação normal já é muito difícil. E durante 3 anos e 6 meses não choveu. Vocês têm ideia do que é isso, viver num país desértico durante 3 anos e 6 meses sem chuva? É muito complicado. E ao mesmo tempo que Elias falou isso, começou uma perseguição, né? Na sequência do texto a gente vê que tanto Jezabel como Acabe queriam pegar Elias. E Deus orientou Elias a esconder, a fugir, a ir para um lugar e ficar escondido, porque estavam querendo matar. Então é interessante a gente ver que Deus vai usar essa situação tanto para punir o rei Acabe, também para ensinar o Elias. Você já pensou na vida de Elias? Ele falou assim, bom, eu vou esconder, eu vou ficar escondido, eu vou ficar bebendo da água, mas como que eu vou comer? Não tem supermercado, eu não tenho cartão, como que eu vou viver naquela situação? E Deus, ele falou para ele, Elias, você vai ficar ali? E eu ordenei aos corvos, que lá em Israel tem muito, é uma ave enorme ali que come de tudo, né? Ela gosta, adora carne. Eu ordenei que elas vão te sustentar. E Elias pensou assim, puxa, mas como? Eu vou beber da torrente, da água ali, tudo bem. Mas e comida? Como que vai ficar a situação? Impossível. Era impossível. Mas Deus falou assim, eu vou dar ordem aos pássaros, a essas aves, que elas te sustentem. Elias poderia beber daquela água, que é uma coisa que ele podia fazer, coloca a mão ali e bebe, mas tem coisa que é impossível para o homem, e é nessa hora que Deus entra na história. Deus entra na história. Deus ele fez um milagre de mandar aves que são extremamente egoístas, que comem tudo, que disputam pedaço de carne, para levar pão e carne de manhã para Elias. Então, olha só que interessante. Tem coisas que Elias, ele nem imaginava que poderia acontecer. E o texto fala, na sequência, no versículos 5 e 6, diz o seguinte, foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Interessante, ele obedeceu a palavra de Deus, mesmo parecendo tudo absurdo. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne.
era um hambúrguer, né? Como também pão e carne ao anoitecer. Então tinha café e janta para ele ali, sendo alimentado pelas aves, coisa que ele nunca imaginava. Elias, nesse momento de grande seca, de dificuldade, ele aprendeu uma lição muito importante. Ele aprendeu uma lição de que Deus ele pode fazer algo impossível quando a nossa imaginação nem passa pela nossa cabeça. Deus faz o impossível. Então é assim, nessa pandemia, tem muita gente, a gente fica preocupado com comida. Será que como que eu vou ser suprido nessa situação? Deus pode fazer um milagre, Deus pode mandar uma ave te sustentar. Deus, ele pode, a gente precisa saber disso. E Elias aprendeu a ter fé em Deus, em fé naquele que tudo pode. Quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo, ele também estava num lugar semelhante. Ele estava ali no deserto da Judéia, que é um lugar seco, um lugar escondido, um lugar sem água, um lugar terrível. E quando ele estava ali, naquela situação toda de perigo, de dificuldade e de fome, muita fome, o diabo chega. O diabo chega e fala assim, olha, transforme essas pedras em pães. Jesus ele poderia fazer isso. Ele poderia transformar pedras em pães. Mas qual era o problema então? O problema era que Jesus tinha decidido viver na dependência de Deus, sabendo que Deus supre. Então Satanás ele chegou com uma proposta para que Jesus usasse o seu poder para quebrar o seu galho e não dependência de Deus. E Jesus estava vivendo a dependência de Deus. E Jesus, naquele momento, ele usou a palavra de Deus. Ele falou assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que isso significa? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. O que Jesus estava dizendo para Satanás é o seguinte, olha, o que nós precisamos não é apenas do pão que vai matar a nossa fome, o nosso desejo físico. O homem precisa de pão, de comida, mas não é só disso, nem só de pão. Porque o homem precisa mesmo é de uma palavra que sai da boca de Deus e faz a coisa acontecer. Quando Deus fala que vai acontecer, quando Deus muda a situação, quando Ele transforma pedras em pães, Ele supre. Deus pode usar um corvo, como Deus pode transformar pedras em pães. E Deus pode suprir. E Jesus ali naquela situação foi alimentado por anjos. Ou seja, Deus ele tem maneiras diferentes de suprir. E é essa lição que Elias precisava. Ele precisava aprender a viver pela fé em Deus em momentos difíceis. Esses momentos difíceis que Elias passou, muitas vezes o que nós estamos passando hoje, né? A gente fica aí preocupado com um monte de coisa, fica inquieto, mas aí que entra a fé. A fé não é um pensamento positivo que Deus vai quebrar o seu galho. A fé aqui significa que o Deus que você acredita, ele é poderoso para mandar uma palavra e fazer as coisas acontecerem de acordo com a vontade dele, na hora que ele quiser. Isso é fé madura. E Elias estava ali, recebendo pão de manhã, de tarde, bebendo água, já estava numa situação cômoda. Muito bom, tranquilo. E muitas vezes nós vivemos nessa mesma situação de viver tranquilo, tendo o nosso emprego, a nossa situação, a nossa comida, a nossa água, o nosso pão, a nossa casa, está tudo bem. E aí nós corremos um perigo muito grande quando tudo está bem. Mas Deus ele sabe como
fortalecer a nossa fé. E Deus vai usar aqui agora na história mais um episódio que vai fortalecer ainda mais a fé de Elias. Porque o texto, no versículo 7, diz assim: mas passado dias, a torrente secou. Olha só, passado alguns dias, aquela torrente secou. Também com aquela grande seca, porque não chovia sobre a terra. Tudo confortável, tudo bem. Eu sei que durante essa pandemia, muita gente estava aí vivendo de forma confortável, fazendo planos, achando que ia ganhar dinheiro, que o mundo ia ser assim, que ia aplicar o dinheiro, e de repente tudo muda. Tudo muda. A fonte seca. A fonte seca. Para tudo. Mas Deus, ele não seca. Deus, ele não dorme. Deus, ele não para. Porque provavelmente ali na cabeça de Elias, quando a torrente secou, ele falou: puxa vida, agora sem comida ainda dá para ficar um tempo, mas sem água não dá. Aí 2, 3 dias aqui no deserto eu vou morrer. Agora acabou, não tem mais nada. Já estou sendo assim suprido. Até essas aves, capaz delas morrerem no momento de tanta sede. E eu estou aqui, eu vou morrer. Deus falou, mas olha agora. Olha a situação. E nós somos assim, muitas vezes nós olhamos muito para as circunstâncias e aí nossas emoções elas se abalam e nós deixamos de ver a presença de Deus, a grandeza de Deus e a atuação de Deus. Elias estava ali naquela situação ali, ele deve ter pensado: puxa vida, agora esse ribeiro aqui secou, mas Deus poderia me mandar lá para o Rio Jordão, porque lá tem água. Eu ia ficar ali, mais tranquilo. Já pensou na beira, numa praiazinha ali do Rio Jordão? Ia ser maravilhoso. Oh Deus, por que você não faz isso? Elias poderia ter pensado assim: por que Deus não me tira daqui? Eu sou o servo dele. Por que ele não me manda para viver na casa de um homem rico, viver escondido ali no fundo da casa dele? Por que tem que ser aqui? Por que Deus está fazendo isso comigo? Ou então, assim, por que Deus não enche esse riacho, faz um outro milagre? Ou então, por que Deus não mata esse rei, não mata essa mulher, esse cara perverso, essa mulher diabólica, acaba com isso tudo e volta a chover? Por que Deus não manda chuva? Olha a minha situação, olha a minha vida, a vida. Não é assim que nós ficamos muitas vezes reclamando quando as coisas não acontecem do nosso jeito? Quando as coisas não acontecem do nosso jeito, a gente precisa continuar tendo fé em Deus, que Deus tem um propósito, que Ele vai estar supervisionando as situações. Deus está acima de crise, de epidemia, de pandemia, de falta disso, falta daquilo, acima de emprego e de desemprego. E Deus, ele, naquela situação, ele mostrou o que ele deveria fazer. Quando estava tudo perdido, nublado, em dúvida. É interessante que o texto fala assim no versículo 8 e 10. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo. Olha a importância da palavra de Deus. Palavra de Deus em momentos de crise. E a palavra de Deus veio e falou assim: dispõe-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, lá no norte, lá na região de Jezabel, daquela mulher perversa. E vai para lá, fica lá, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Aí ele falou: ah, não, Deus, eu estou saindo de uma situação complicada, vou para um lugar complicado, e você está arrumando uma mulher viúva, pobre, que me dê comida? Como que eu vou fazer isso? Está complicado. Mas mesmo complicado, a história fala que Elias saiu e foi para Sarepta. Ele foi caminhando. Deus tirou Elias da zona de conforto, de que está tudo bem.
e queria mandar mais uma lição para Elias aprender a viver na dependência dele. E essa pandemia tem sido assim para muita gente, né? Parece que quando a coisa começa a melhorar, vem outra coisa pior. Então, essa lição aqui, e Elias foi lá para Sarepta. E quando ele chega lá nessa região, ele encontra com essa viúva e ele pede pão, água, comida para aquela viúva. Aquela viúva fala assim, olha, a coisa está tão complicada aqui na minha casa que eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu estou aqui catando uns gravetinhos, eu vou fazer um pãozinho para o meu filho e para mim, depois nós vamos morrer, depois acabou tudo. Aí nós não tem mais nada. Mas Deus, Ele fez um milagre naquele azeite e naquela farinha. Eles comeram durante muitos dias, porque Deus multiplicou aquele alimento que tinha ali naquela casa. Mesmo com uma viúva pobre. Olha que interessante, Elias foi sustentado por corvos, aquela ave egoísta, e agora ele está sendo sustentado por uma viúva pobre. E tudo isso porque Deus é quem está por trás de todo o sustento. Deus é quem faz milagre. Deus pode fazer coisas que a gente nunca iria imaginar. Elias nunca iria imaginar que ele foi sustentado por essas aves e também por uma viúva. Então, isso significa viver pela fé. É você crer que Deus ele pode fazer um milagre. Isso é que é fé. Fé madura é você descansar em Deus, sabendo que Deus pode, que Deus tem poder, que Ele está sabendo de tudo, que Ele sabe todas as coisas. A fé madura, ela vive dessa maneira, sabendo que Deus está no controle, que Deus está atuando, que Deus pode fazer um milagre na hora que Ele quiser. O que nós precisamos muitas vezes não é tanto Deus quebrar o nosso galho. O que nós precisamos muitas vezes é que a gente entenda quem é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Essa é a maior necessidade nossa, e não tanto coisas. Jó, uma história que vocês conhecem muito bem, ele teve que aprender isso. Ele era um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, e de repente a casa dele cai, o mundo dele cai, perde os filhos, perde tudo, perdeu tudo. Ficou cheio de doença, mal, chegou no fundo do poço. Depois ainda chega aqueles amigos criticando, falando que ele era pecador, que ele tinha erro, que ele tinha culpa no cartório. Foi uma situação muito complicada. E o livro de Jó, ele vai desenrolando alguns diálogos com aqueles amigos, que depois chega mais um amigo, e depois Jó começa a fazer um diálogo com Deus, querendo saber por que aquilo tinha acontecido com ele. Porque naquela época as pessoas achavam que toda tragédia, tudo aquilo que acontecia, é por causa de algum pecado, alguma coisa que você fez e você estava sofrendo por causa disso. E a história vai mostrar que nem sempre é isso. Por trás daquela história de Jó, Deus estava querendo ensinar para Jó uma lição muito importante. Deus não falou para Jó, não apareceu a Jó, não falou para ele por que ele estava sofrendo. Deus apenas mostrou para Jó quem ele era. Quem ele era. Deus mostrou para Jó a grandeza do universo, que Deus fez o universo, que organizou tudo, que fez tudo, que tudo tem organização, e que Jó não sabia de nada disso, que Jó não entendia nem o próprio reino animal, os animais que Deus havia construído, tudo. E Deus foi falando para Jó, convencendo ele de ignorância, que ele estava muito preocupado com o que ele estava passando, e ele esquecia aquilo que Deus era. E Deus mostrou para ele, olha Jó, quem eu sou.
E naquele momento, Jó, ele caiu em si e ele disse assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu estou te percebendo. Eu estou sentindo, eu sei que o Senhor está por trás de tudo isso a despeito das coisas que estão acontecendo. Eu vi uma vez numa casa uma frase muito interessante que diz assim: um Deus com sabedoria suficiente para criar o mundo e a mim é suficientemente sábio para tomar conta de mim a despeito da desolação a que possa ser submetido. Olha que frase interessante. Então talvez aí você esteja passando por uma situação difícil, complicado, não tanto agora, mas pode passar mais pela frente. Mas é isso que você precisa ter sempre em mente. Fé em Deus. Alimente sua mente com a palavra de Deus. Leia sua Bíblia. Participe de cultos. Participe de estudos bíblicos. Escute boas músicas cristãs. Alimente-se da palavra, porque é isso que sustenta. Não é milagre. Milagre sustenta por pouco tempo, mas depois as pessoas já esquecem. Como foi com Jesus. Alimenta a sua mente da palavra e viva pela fé em momentos de pandemia. Eu quero orar agora por você que está ouvindo, pedindo que Deus esteja fortalecendo a sua fé. Nosso Deus, nós queremos agora pedir para que cada pessoa que ouviu essa mensagem esteja aprendendo a viver pela fé e na dependência do Senhor. Dê a cada um sabedoria e conhecimento da tua grandeza. Eu oro em nome de Jesus. Amém.